Olá a todos, voltei. Podcast número 98 e agora faço como? No episódio de hoje, vamos abordar a ideia de sair de algum lugar por algum motivo, que é uma das coisas que durante a carreira e até durante a faculdade, você abandonar algo sempre foi difícil. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou oncologista, médico, professor de medicina. Então, durante as férias aí, dezembro, um pedaço de dezembro, em que as faculdades tiraram férias e em janeiro eu tirei 15 dias da oncologia, eu pude pensar um bocado, ler mais e já vinha remoendo isso há algum tempo e sempre tentei passar isso para os alunos. Eu acho que hoje, hoje, a gente para fazer algo ou mal feito ou só visando o recebimento do salário ou dinheiro, é bizarro, assim, a gente não precisa disso. A gente, quando eu falo a gente médico, a gente profissional liberal que está em condições boas de trabalho, num país que ainda tem alguma condição de boa vida, etc. Então eu não vejo sentido eu entrar ou me manter em algo que eu não vislumbre ou um crescimento futuro, ou que eu não concorde com o que está sendo feito, onde estou, e que a única coisa é receber o salário. Então, não vejo sentido nisso, não. É, e aí eu vou falar do que aconteceu comigo nos últimos 2 meses. Eu me desvinculei de 3 lugares por algumas razões e queria compactuar isso e discutir um pouco sobre razões para você largar um lugar e razões para se manter no lugar. Então, em primeiro lugar, foi um lugar que me chamaram para atuar como oncologista, numa ideia de colaborar com o serviço de oncologia, como médico. E me empolguei na ideia de ajudar os pacientes que estavam nesse lugar. Ideia de tentar montar um modelo novo para o local, colocar algumas coisas que eu penso que possam fazer sentido e melhorar o atendimento no local. E aí minha ideia de ir para esse lugar era isso. Havia promessa de um bom salário, havia promessa de construção de serviços outros, agregar outras pessoas, etc. Mas a ideia minha de ir era tentar fazer alguma coisa diferente, num lugar que mantinha ainda ideias muito antigas, assim, muito padrão. Eu queria fazer um negócio diferente. Fui para esse lugar, iniciei os trabalhos e tal, e num primeiro momento, os primeiros 30, 45 dias, sei lá, os primeiros 30 dias, um misto de satisfação, porque assim, era fácil ajudar as pessoas que lá estavam, sejam colegas médicos, sejam pacientes e tal, e um misto de tristeza por achar e ver tanto ponto de melhoria fácil de resolver e que não se resolvia, assim, muito por falta de vontade mesmo, eu acho, dos envolvidos. E fui ficando, sempre na esperança de que ia resolver, que ia melhorar, pedindo uma coisa, pedindo outra, fazendo reunião com o chefe, com o outro. E depois de dois meses, mais ou menos, no final do segundo mês já estava bem triste. Só em lembrar que eu ia ver o que eu estava vendo, já me deixava bastante triste. Então, considerei que foi um lugar fácil de sair.
independente do valor financeiro que seria pago, um lugar que trazia uma angústia quando eu ia, assim, no dia que eu tinha que ir, eu acordava angustiado, ficava pensando, poxa, não sei o que e tal, podia sair desse lugar, tarará, tarará. É, então foi uma coisa relativamente fácil de tomar. Ah, se você só tivesse esse lugar, você sairia? Talvez não, mas eu não tenho só esse lugar. É o que eu iniciei no início do podcast, que eu falei no início do podcast. Para nós, profissionais liberais, bem-sucedidos, entendo que devamos manter fazendo as coisas que nos fazem bem, as coisas corretas, como pensamos que poderão e deverão ser feitas. Então eu, para mim, e para a maioria das pessoas que eu conheço, que tenho relações, tem vários empregos, não tem um só, não depende de um lugar só. Então, foi uma decisão relativamente fácil. Estava num lugar que não compactuava com minhas ideias, que não tinha nenhuma pretensão de mudar, vi que não tinha vontade mesmo de fazer algo diferente por parte da grande maioria dos envolvidos, então pedi para sair e saí. Então é muito mais importante do que quanto você vai ganhar, o que você está ganhando, a sua saúde. Eu acho que não faz bem para a saúde acordar mal e ficar mal ao ir para o trabalho. Acho um negócio que vai fazer muito mal para a saúde a longo prazo. Hoje, sem falsa modéstia ou com falsa modéstia, do jeito que você quiser pensar, temos em torno de acho que 11 oncologistas em conquista. E entendo que se você faz uma lista dos 11 melhores em ordem de melhor para pior, ou botar os 3 melhores ou os 2 melhores e tal, eu acredito que eu sempre figurarei entre os 2 melhores. Então, uma outra coisa que me aconteceu de pensar foi, eu não cheguei onde eu cheguei hoje, onde estou hoje, de forma fácil. Tem 20 anos de formado, quase 23 acompanhando, porque antes de formar já acompanhava oncologia, vendo oncologia. Isso deu um bocado, fiz um bocado de curso, um bocado de especialização, um bocado de coisa. Quando você vai para um lugar em que você não compactou das ideias e tal, talvez desestimulado, a chance de você fazer errado, de eu acabar acabar me desestimulando e começar a denegrir e esculhambar meu nome que demorou tanto para ser feito, foi outra coisa que veio ao pensamento. Eu não conseguia gerar valor no meu serviço num lugar que está tudo bagunçado. Então, foi outra coisa que eu pensei. Então, eu saí desse lugar e não me arrependo e tal. Outra questão que uma segunda saída foi também um lugar de atendimento ao público mais humilde. E aí tinha pacientes SUS, tinha pacientes com convênios mais humildes, ou sei lá como é que chama lá, cartão disso, cartão daquilo. E que eu fiquei durante muito tempo. Esse lugar eu fiquei alguns anos, porque eu gostava muito, porque era fácil de ajudar essas pessoas. Assim, eram pessoas normalmente muito sofridas, no sentido de abandono de tratamento, de não ter a quem recorrer, pacientes que estavam rodando no sistema, seja ele público ou privado, sem muita assistência, sem muito conhecimento. Então eu ficava muito satisfeito de poder ajudar essas pessoas, pagava muito bem, e era uma quantidade de horas pequena na semana, não me tomava muito tempo. Esse eu fiquei vários anos, mas começou a me incomodar também a questão eu tenho uma prática, e isso eu aprendi com preceptores da residência, de deixar meu telefone celular, e eu dou meu telefone celular para todo mundo, independente de qualquer lugar. E eu passei por algumas situações de cobrança dos parentes e dos pacientes sobre algo que eu não tinha condições
de ajudar sobre questões relacionadas à liberação ou não de cirurgia por convênios, questões relacionadas a acesso ou não à cirurgia ou radioterapia ou setores de quimioterapia do SUS e tal. E isso foi me angustiando também de forma bem importante e começou a sobrepor ao prazer de ajudar e estar ali atendendo. Esse lugar, demorei muito para entender que me faria bem sair, mas acabei saindo também. E um outro lugar que eu saí, esse quase, levei quase 3 anos pensando. A primeira vez que eu pensei em sair foi quando foi uma instituição de ensino e foi quando uma aluna me falou que eu sempre falava para tratar o paciente igual como se você estivesse tratando sua mãe ou seu pai. E eu sempre falo isso, sempre tento agir dessa forma. E uma aluna perguntou se eu dava aula como se eu estivesse dando aula para minha filha. E porra, bateu pesado, porque eu não dou aula. Eu não dava aula pensando se minha filha estivesse ali. Por diversas razões. Mas eu percebi que, assim, do jeito que eu falei da lista de oncologistas, se você fizer, sei lá, vamos supor que tenha 1.000 professores em conquista, você fizer a lista vamos botar na mesma proporção, né? Os 10 melhores professores de conquista provavelmente não vão aparecer na lista. Se botar os 1.000 professores de conquista, talvez esteja, sei lá, 300, 200, não sei. Mas não tenho, não sei se eu sou tão bom quanto eu gostaria de ser, professor. Provavelmente eu não sou tão bom professor quanto eu gostaria de ser. Mas eu gosto muito da aula. Gosto bastante, principalmente de discussões de caso, preceptoria, tutorial, em que eu consigo discutir com 8, 10 alunos casos. Então, gosto de caso clínico, gosto de caso de oncologia, gosto de caso de medicina de qualquer jeito. Tendo caso paciente, eu gosto bastante. Só que tinha coisas que eu fazia na faculdade que realmente eu não gostava. E dentro de uma faculdade, seja ela federal ou privada, muitas vezes você tem que dar aulas de assuntos que você não domina tanto, de assuntos que você não gosta tanto e por aí vai. E depois que ela falou isso, aí eu saí logo de algumas coisas que eu estava fazendo que eu achava que estava mais ou menos, que não estava tão bom, que podia melhorar, assuntos que eu não dominava, que eu não era especialista tão profundo. Professor, mas se você saiu e quem entrou no seu lugar era melhor, não quero nem saber. Estou falando de mim, para mim, pensando comigo mesmo, tomando minhas decisões, que é o que eu acho que dá mais trabalho. Porque quando um chefe fala que vai te tirar e botar outro, é fácil. Você não tem nada para fazer, bate continência e vai. Então, procurei focar em lugares que eu me sentia à vontade e que acho que faço um bom trabalho, que é no internato, discutindo caso, tutorial, etc. E pensei que não dá, de novo, mesma coisa. Demorei tanto fazer um nome como oncologista, como médico de forma geral, e até como professor em uma região relativamente grande de pessoas, e que em determinada matéria ou determinada instituição eu perdi o estímulo, porque eu não acreditava muito na metodologia, eu achava que estava facilitando demais as coisas, que não estava apertando como eu deveria apertar. Discutia isso, trocava ideia e as coisas não mudaram ao longo de muito tempo. E quando mudava, no meu entender, mudava para pior. Então também entendi que estava na hora de sair. Na no primeiro momento, quando você sai de um lugar, sempre dá um friozão na barriga, um, um medo, é tenso. E não é de nada por isso que eu resolvi fazer o primeiro podcast desse ano sobre isso. Não é nada fácil largar nada, como eu falei no início do podcast. Não é fácil largar a matéria, não é fácil largar o emprego, de forma alguma.
E sempre tem um engraçadinho, e quando eu converso com um colega, eu conversei bastante com um bocado de colegas sobre isso. Ah, mas se você dependesse, se você só tivesse esse emprego e tal, não, beleza, provavelmente eu não ia largar, mas eu não tenho só esse. Eu posso dar aula em várias faculdades, eu posso atender em várias clínicas, eu tenho alguns concursos, eu não tenho só esse, então não me interessa se eu tiver só esse. Do jeito que está hoje, eu posso tentar estar em lugares que têm mais a ver com minha visão de futuro, seja ela como professor, como médico generalista, como plantonista, como oncologista, do que ficar simplesmente por ficar. Então hoje eu busco, quando eu busco um emprego, algo que me acrescente, de alguma forma, no longo prazo. E não só paga a conta e acabou. Converso com alguns colegas e aí não vou citar nomes, nem entrar muito em detalhes, como uma forma de preservar aí todos, como eu venho fazendo ao longo dos anos. Mas são colegas de uma especialidade clínica, atendendo uma clínica muito pequena, de um volume de convênios bons, muito pequeno, com um ou dois convênios pequenos e ruins e que pagam mal e que não tem uma grande perspectiva de futuro, recebendo mal, atendendo um volume grande, numa qualidade de trabalho no sentido de material de trabalho, de consultório e tal, ruim, e fica, sendo que tem outros lugares buscando que essa pessoa atenda e ela não vai. Então eu tenho que ter coragem, porque sem coragem você vai ficar ali remando um tempão sem sair do lugar. Outros colegas que são especialistas em dois ou três colegas são especialistas nas áreas muito específicas mesmo. Aperta só o parafuso esquerdo do lado direito do ouvido direito, um negócio muito específico. Que até uns anos atrás você não tinha um grande volume, não tinha muito o que fazer. Assim, você fazia isso que você gostava, mas você ia apertar outros parafusos e fazer outras coisas porque não tinha volume para isso. Hoje em dia, com a compartimentalização da medicina, pela sua complexidade, por outras razões todas, dá para fazer só isso. Só que eu vejo que os colegas não se empenham em fazer só isso normalmente por medo. Até que assim, a gente começa a ver gente que só faz uma coisa específica, muito específica, e virou referência dessa coisa específica, e dificilmente ele deixa de fazer isso para o resto da vida. Ele é o melhor, ele só faz isso. É ruim no sentido de alguém falar, é ruim porque se um dia não precisar mais dessa especialidade, porra, aí vai fazer outra coisa, mas assim, provavelmente vai ter especialista durante muito, muito tempo. Não, acho que não é uma preocupação. Pode ser uma preocupação? Pode. É uma preocupação bem surreal. É, então, a ideia de você virar referência numa coisa é fantástica. Assim. Colegas vão te encaminhar, pessoas vão te encaminhar, os vizinhos vão te mandar. Você virou referência, é fantástico. Mas você tem que fazer escolhas que são difíceis. Largar alguns lugares, optar por outros, focar em determinada clientela, sair de outra. Então, sair de lugares é complexo. Demora, é difícil. E outra coisa que eu pretendo é não arrepender. É, e isso é ruim, você ficar arrependido sabe, tanto é que o título de um livro que eu escrevi há uns 2 anos é Sem Arrependimento. Eu procuro não ter arrependimentos. Você pensa bastante, coloca os prós, contras nos níveis mais profundos possíveis e mais longínquos possíveis de agregar valor ou não e não se arrependa depois, porque não adianta. Não adianta você ficar remoendo se devia ter feito, não devia ser. Pensa bastante antes de fazer, depois que fizer, já era. É, e hoje de manhã eu estava lendo um livro de Gustavo Cerbasi. Eu já li todos os livros de Gustavo Cerbasi entre 2005 e 2010, provavelmente. Quase todos. E há uns meses atrás, ou sei lá, algum tempo atrás, eu ganhei um que eu não tinha. E que eu não me lembro de ter lido. E eu estava lendo hoje de manhã, esperando
uma coisa para fazer. E ele cita o pai colocando que quando ele teve que optar entre ser, acho que vendedor, gerente de uma fábrica de automóveis, tal, alguma coisa assim, ou ser estagiário num banco internacional. O salário do vendedor gerente lá da indústria de automóveis era 4 vezes maior do que a do trainee lá do Banco Internacional. E ele estava todo motivado para ir para a empresa de automóveis. E o pai chamou ele e falou que cuidado com as decisões a curto prazo e imediatistas, porque provavelmente se você entra nessa indústria de automóveis, você vai crescer um pouquinho, mas provavelmente você vai ficar lá o resto da vida e seu salário vai sempre virar mais ou menos aquilo lá, ou crescer um pouquinho para mais ou só, e não vai ter muito, você não vai ganhar grandes aprendizados que você possa usar na sua vida em outros lugares. E se você entra como trainee de uma empresa internacional, você tem grandes aprendizados. Só em você estar fora do país, vai aprender a língua, vai estar dentro de uma grande empresa que pode ter vertentes de venda, de finança, de é, seguro, mexer com seguros. Você pode ter várias vivências. Então não é só o salário que deve ser observado, e sim o que você vai acrescentar. E a longo prazo, ele acabou indo fazer o trainee no banco e isso contribuiu muito para a vida dele. Então eu sempre penso que os trabalhos para a gente felizardo tem que agradecer que tem a possibilidade de fazer vários trabalhos, tem a possibilidade de ter vários vínculos. A gente que tem essa possibilidade, a gente agradece que tem essa possibilidade, a gente reconhece que somos poucos, né? Principalmente no nosso país. Mas a gente precisa usar a possibilidade, já que a gente tem a escolha, escolher o melhor a longo prazo, que vai trazer mais benefícios para a gente crescer na vida, seja ela financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, mas crescer de uma forma maior do que só do dinheiro, recebeu mais, então estou trocando de emprego, porque está pagando mais, eu vou para outro lugar, pagou mais no outro, eu saio e vou para o outro também. Então, cuidado com essas coisas. Era a primeira reflexão aí que eu queria trazer nesse podcast do ano. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra galera.